Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, em espírito e em verdade, na presença do Deus Altíssimo e Soberano Deus. Quero compartilhar, meus amados irmãos, e peço que o Espírito Santo use para aumentar nossa fé e trazermos alegria, paz e prosperidade e ânimo. Sabemos nós que tudo de bom vem através da fé. Jesus Cristo, quando esteve conosco como homem, mas como Deus, Ele nunca nos deixou, permanece para sempre conosco. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês todos os dias das vossas vidas, de séculos a séculos. E também vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vem da parte do meu Pai. Que vem de mim, da parte do meu Pai. Vem de mim porque tudo que é do meu Pai é isso. O Espírito da verdade que vem da parte do meu Pai. Ele vos ensinará tudo de mim, porque receberá de mim. E eu vos digo que Ele ensinará e receberá de mim, porque tudo que é do meu Pai é meu. E eu recebi do Pai. E tudo que é do Pai é meu, e tudo que é meu é do Pai. Eu tenho feito a obra do meu Pai. O que nós precisamos fazer é exatamente isso. Sabermos que somos filhos de Deus. Que tudo que nós recebemos é do Pai. Ah, pastor, eu sou servo, eu não sou filho. Eu vou lhe dar, o Espírito Santo colocou no meu coração algumas mensagens. Porque não importa o que você pensa, não importa o que está escrito. Não importa o que você acredita, o que importa é o que está escrito no manual do ser humano, na Bíblia deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Paul Washer, um dos maiores pregadores dos últimos tempos, um pregador excelente nesta época difícil. Ele escreveu, inclusive eu postei ontem esta frase: o que importa não é o que você acredita ou o que você crê, mas o que importa é o que está escrito. E o que está escrito, vamos começar pelo começo. Amém? Começamos pelo começo. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos começar a partir do versículo 9. Glória a Deus, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória de Deus Pai. O Senhor seja exaltado e glorificado. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Deus é Deus e nunca vai nos deixar só. Um pouco quente. Eu não quero ligar os aparelhos para fazer um pouco de barulho. Mas o importante é o que o Senhor pensa. O importante é o que está escrito. Está escrito assim, a partir do versículo 9 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Diz tudo quem crê em Deus. Aquele que é a palavra tornou-se em si. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós somos filhos de Deus. No Velho Testamento, até Malaquias, o Espírito Santo se apossava das pessoas quando Deus enviava, como se apossou de Davi e de outras pessoas mais, de Abraão, de Moisés, dos profetas, dos sacerdotes justos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio e derramou seu sangue na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus pelo sangue de Jesus. A oliveira brava que era nós foi injetada na oliveira mansa, que é Jesus Cristo, que é a casa de Deus, que é o povo de Deus, que é Israel. Antes de Jesus Cristo, só poderia chamar Deus de Pai os judeus. Hoje, todos que confessam que Jesus Cristo é Senhor, todos que declaram que Jesus Cristo é Senhor, é Filho de Deus. Antes de Jesus Cristo, só poderia dizer que era povo de Deus, que era povo escolhido do Senhor, quem era judeu, quem tinha nascido na descendência judaica, 100% judeu. E hoje todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor podem declarar que é povo eleito, nação santa, sacerdote real, filho exclusivo, escolhido e chamado por Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos declara em várias outras passagens. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Primeiro capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E eu direi ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o viu nem o conheceu, mas vocês conheceram, pois ele vive com vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me virá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse
esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelares a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos e a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele, a mim e a você, e faremos morada nele, em mim e você. O Pai e o Filho virá e fará morada em nós, que o amamos, em mim e você, através do Espírito Santo. Agora vamos para a primeira carta de João, já perto de Apocalipse, e nós vamos entender porque o Pai e o Senhor Jesus Cristo já está fazendo morada em nós. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Está escrito, Evangelho de João, aliás, primeira carta de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. São três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. Então o Espírito Santo habita em nós. E para confirmar que o Espírito Santo habita em nós, agora vamos para 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Que diz assim, vamos começar do versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Deus vai nos livrar do fogo do inferno e já nos livrou em nome de Jesus, e para isso nós precisamos acreditar nele e confiar nele. Versículo 16. Se vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado ou santo. Na tradução João Ferreira de Almeida, eu estou lendo na tradução Nova Versão Internacional, atualizada, mas na versão João Ferreira de Almeida diz, em 1 Coríntios 3, 16 e 17,
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E se alguém tentar destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós, é santo. A palavra santo, a palavra sagrada, significa escolhido, povo escolhido para Deus. Santo é um povo escolhido, como antes de Jesus, povo escolhido para Deus eram os judeus, que Deus escolheu, era Israel, começando por Abraão, e aí Jacó, que depois se transforma o nome dele, ele lutando com o anjo troca o nome dele, de Jacó, que significava enganador, se transforma, o anjo troca o nome dele por Israel, povo de Deus, povo santo, escolhido. Então Jacó, Israel, como você quiser chamar. Então primeiro Abraão, depois Isaac, depois Jacó ou Israel, e depois toda a geração. E agora nós, de 2000 anos e pouco para cá, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz e rasgou o véu de alto a baixo, nos tornamos filhos de Deus e templo do seu Espírito Santo. Nos tornamos santos como Ele é santo, escolhido por Ele. Amém? E João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, voltando à primeira carta de João, em várias passagens, João nunca nos chama, desde o início. Eu gostaria de ter tempo de ler toda a passagem de João, toda a primeira carta, que são 5 capítulos apenas e pequeno. Mas começando pelo versículo 2, e não vou ler todos, não se preocupe, João diz: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não pequem. Se porém algum pecar, tenho um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelo nosso pecado, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, o que lhe escrevo é um mandamento novo, o que é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas estão dissipadas, já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem não ama seu irmão permanece. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão
nas trevas, quem não ama seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhe escrevo porque vocês conhecem o que é desde o princípio. Jovem, eu lhe escrevo porque vencesse o maligno. Filhinhos, eu lhe escrevo porque vocês conhecem o Pai. João nos afirma que Deus é nosso Pai várias vezes. Pai, Pai, Pai. Eu vos escrevo, filhinhos, eu lhe escrevo porque vocês conhecem o Pai. Jesus, quando nos ensinou aos discípulos, os discípulos pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Jesus começa a oração com uma frase maravilhosa, que todos nós temos que tomar posse. E ele começa dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Ele poderia começar a oração dizendo: Pai meu, que estou no céu. O Pai dos judeus, que estou no céu. Mas ele começa a oração no plural, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Pai nosso. Então chame Deus de Pai. Para de se colocar no lugar de servo com falsa humildade. Ai, Senhor, coitadinho de mim. Por mais que você esteja na faculdade de Deus, porque a maioria das provações não são provação. Claro que Deus prova quem ama e corrige até com vara. Mas nesse caso aqui, Deus é Pai, Pai misericordioso. E muitas provações não é provação. Aceite que você está numa faculdade. É natural, isso acontece com todos os cursos universitários, todas as universidades, todos os cursos profissionais. Quando começa, as salas estão cheias de alunos e o professor maravilhado. Mas o professor que tem uma experiência já de algumas datas, de longo tempo, ele sabe que com o passar dos meses, do passar do curso, do andar do curso, a sala vai esvaziando. E aquela sala que estava cheia, quando termina o curso, se sobrar 30%, é muito. 70% desiste no meio da caminhada. Por isso que a Bíblia diz: muitos chamados e poucos escolhidos. Eu ainda não vi uma pessoa confessar Jesus Cristo, uma pessoa que está totalmente amargurada, uma pessoa que está sofrendo uma situação terrível, uma pessoa que está à beira de se suicidar, uma pessoa que está à beira da falência, que está à beira de ir para o mundo, que está à beira de ir para a sarjeta, que não vê mais nada na sua frente, e entra numa igreja e confessa que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, na sua frente. Quando se faz o apelo, ele vai lá na frente. E quando o pastor ora, ele diz: Senhor, eu lhe aceito como único Senhor da minha vida. Eu nunca vi nenhum desses aceitar o Senhor Jesus Cristo sem choro. Todos eles aceitam chorando. Chorando, chorando, chorando. E não é com pouco choro. E os primeiros dias ele se alegra, se comove e vem constante na igreja.
possível todos os cultos. A igreja fica cheia, a presença daquela pessoa é constante, mas o tempo vai passando, o tempo vai passando. E assim como o curso como o curso universitário, seja o curso que for, seja pedagogia, seja psicologia, seja medicina, seja direito, quando termina o curso tem no mínimo 30%. Assim também são as igrejas. São essas pessoas que aceitaram o Senhor chorando, fizeram um voto com Ele: eu nunca deixarei mais Jesus. Quantas vezes as pessoas não vieram quando eu fiz apelo e pedi para as pessoas aceitar Jesus, e elas pegarem na minha mão, eu pôr a mão na cabeça delas e falar para elas: repita esta frase: Senhor, eu cansei de tentar administrar a minha vida, eu achei que eu era capaz de administrar a minha vida, mas eu reconheço que sou incapaz. E por isso, nesse momento, Jesus Cristo, eu entrego 100% a minha vida ao seu comando. Eu declaro conscientemente, Jesus, que a partir de hoje o Senhor é o único Senhor da minha vida. Eu lhe aceito de todo o meu coração, de todo o meu ser, conscientemente. Eu lhe aceito como o único Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga meu histórico do livro do maligno. Guarda-me e toma a minha vida e dá um rumo a ela. Essas pessoas fazem essa oração chorando, e depois que nós oramos por elas, a grande maioria ou todos dizem: pastor, parece que tirou uma montanha das minhas costas, eu estou me sentindo leve. Mas vai passando o tempo e as pessoas vão trazendo essa montanha de volta para as suas costas, esquece que entregou a vida para o Senhor Jesus, e tudo Ele pode fazer, e tudo Ele quer fazer, e tudo Ele ama fazer, tudo que é bom, agradável e não acrescenta dores, para os seus filhos ser felizes. Mas os filhos acabam virando as costas para o Senhor. Por quê? Porque os filhos acabam tirando o rosto do pai e começam a olhar para a dificuldade do mundo ou para os erros das igrejas. Qual é a igreja que não tem erro? Qual é a igreja que não tem erro, irmão? Mas Jesus Cristo nunca errou e nunca vai errar. Então eu não posso tirar os olhos dele. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo que está andando sobre as águas, manda eu descer do barco e até o Senhor andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, venha. Pedro se enche de fé e começa a andar sobre as águas. Com certeza Pedro deu alegria, Pedro deu gargalhada. Oh, glória a Deus, estou andando sobre as águas eu não me afundo. Mas daqui a pouco Pedro tirou os olhos de Jesus. E o que é que Pedro viu? Vento, tempestade, ondas gigantes. Pedro esqueceu que Jesus estava na sua frente e começou a afundar. E na hora que estava afundando, gritou: Senhor, não me deixe perecer, tenha misericórdia de mim. E Jesus estende a mão. Estava do lado de Pedro, porque imediatamente Jesus estende a mão e levanta Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Tu não disse um dia, tu não entregaste um dia a sua vida na minha mão e disse para mim comandar a sua vida, que a partir de agora eu sou o Senhor absoluto da sua vida. A partir daquela hora eu me tornei Senhor absoluto da sua vida. Deixa eu comandar. Olha só para mim. Não olha para o erro do pastor, não olha para o erro da irmã do lado, do irmão. Olha para o Senhor, olha para a palavra. Leia a palavra dia e noite. Não se aparte dela. Não gaste seu tempo com internet, com televisão, que não ensina
E até nas redes sociais, o filme, tudo que eu assisto, quem comanda sou eu. Assisto aquilo que eu quero, que eu sei que vai me edificar, vai trazer coisas boas para mim. E eu procuro investir tempo em Deus, porque ninguém gasta tempo com Deus. Você gasta tempo com Deus muitas vezes desnecessário. Tempo desnecessariamente. Feliz é o homem ou a mulher que faz igual Maria. Se assenta nos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e Marta lá se matando, fazendo as coisas. E glória a Deus que o Senhor pôs no meu coração. Eu nunca preguei sobre isso. É a primeira vez sobre essa palavra que o Espírito Santo acabou de pôr no meu coração. Sobre Marta e Maria já preguei várias vezes. Maria sentada nos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo Ele, e Marta se matando, lavando, fazendo comida e tudo. E Marta fala para o Senhor Jesus: Senhor, tu não vê que eu pereço, trabalhando muito, e Maria aí sentada a teus pés? E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como diz, vem tu também, senta aqui. Se Marta, agora eu vou pregar aquilo que eu acho que eu nunca preguei. Se Marta tivesse deixado os afazeres, as tarefas, lavar a louça, fazer comida, e tivesse vindo como Maria veio, e sentado aos pés do Senhor Jesus, como Maria estava sentada, e ouvisse o Senhor Jesus Cristo, depois que o Senhor tivesse ensinado as duas e todos que estavam ali, com certeza os discípulos, os apóstolos, tinham muitos dons culinários e de lavar louça. Pedro era pescador, mestre em lavar rede, em lavar barco. A maioria deles era pescador, mestre em lavar redes, em lavar barcos, em fazer comida em alto mar. Com certeza, quando terminasse o ensino do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor, que não é injusto, mas sim justo, justo e justo, Ele ia dizer: agora vocês vão lá ajudar Marta e Maria a preparar a comida para nós. Vão lá ajudar ela a lavar a louça, vão lá ajudar ela a preparar o alimento que nós vamos comer. E Marta não ia se matar, mas Marta, achando que estava fazendo bem, foi se arrebentar de trabalhar e deixando o melhor, que era ouvir o mestre. E por isso que na hora que Jesus disse: tira a pedra para ressuscitar Lázaro, ela disse: Senhor, não, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Maria não disse isso, mas Marta disse. E Jesus disse para ela: eu não disse, se creres, verás a glória de Deus. Se ela tivesse deixado os afazeres e tivesse sentado com Maria aos pés de Jesus e ouvido a pregação do Senhor, o ensino do Senhor, quando Jesus disse: tira a pedra, ela tinha ficado calada, como Maria ficou, esperando só o milagre. Então aprendamos do Senhor, investimos tempo no Senhor. O rei Acabe não fez o que seu pai Davi fez. Como o rei se perdeu totalmente, Israel nunca passou situação tão amarga dentro de Israel mesmo, como na época do rei Acabe. Mas ele chega para Elias, o profeta, um dos maiores profetas, e ele diz para Elias: tu és o perturbador de Israel. E Elias olha para ele e diz: eu não, perturbador de Israel é tu e a tua casa, tua mulher. Eu não sou perturbador de Israel. Juntai todo o povo no monte. Juntai todo o povo no Monte Carmelo. E os profetas de
Baal, não falte nenhum. E lá vai saber quem verdadeiramente é Deus, se é Baal ou Deus. E depois de tudo feito, vocês conhecem a história, todo mundo se prostrou de pé, se prostrou com o rosto no chão e chorando declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o que aconteceu com os profetas de Baal? Foram mortos. Somos filhos de Deus, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, aceitamos o seu sangue e nos tornamos filhos. Baal, o mundo, não tem poder sobre as nossas vidas. Somos filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Você não entregou sua vida ao Senhor Jesus e deixou sua vida para Ele administrar e dominar? Então descansa nele, espera nele. Passe pela faculdade e você vai ver que você vai ser maravilhado. Você vai se maravilhar. Jogaram Daniel na cova dos leões. Daniel não blasfemou, não pediu: Senhor rei, eu sou seu amigo, não me deixe, não me jogue lá na cova dos leões, eu não traí o Senhor, não fiz nada. Não. Daniel falou para Deus: eu estou com a consciência limpa. O importante do homem é a consciência limpa. O importante não é o que o homem crê, mas sim o importante é o que está escrito. O que está escrito é o importante. E o que está escrito é ao meu favor e ao teu, que nós somos filhos de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus manda o anjo. Acredito que antes de Daniel entrar na cova, Deus já mandou o anjo. Vai lá, já fecha a boca dos leões e fica do lado de Daniel e não deixa o leão tocar ele. Assim o Senhor está dizendo para mim e para você: fica do meu lado, que ninguém vai tocar em você. Fica do meu lado, que nada vai te faltar. Fica do meu lado, que eu não criei você para viver pedindo as coisas. Fica do meu lado, que eu não te fiz para ser julgado por ninguém. Eu já fui julgado por você. Ou você esquece que sobre mim, quando me açoitaram, sobre as minhas pisaduras, sobre as minhas feridas, estavam todos os teus pecados, todas as tuas dores. E sobre a cruz estavam todos os teus pecados. E eu carreguei sobre mim. E eu fiquei 3 dias na terra, para que meus pecados, os pecados de vocês fossem enterrados. E eu ressuscitei, deixei os pecados de vocês enterrados. Vocês que foram lá e desenterraram de novo. Para que isso? Vocês que foram lá e desenterraram. O que significa o batismo? A morte do velho homem. Mas quando as pessoas não são batizadas, e o pastor diz: olha, morreu o velho homem, agora você é uma nova pessoa. Mas quem manda você ir lá e desafogar o velho homem que foi morto afogado? Ainda faz respiração boca a boca para desafogar ele e viver novamente o velho homem? Deixa ele morto lá. Deixa seus pecados enterrados como Jesus deixou. Só Jesus ressuscitou. Os nossos pecados não ressuscitaram junto com Jesus, não. Só Jesus ressuscitou. E ressuscitou, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Todo o poder foi lhe dado, tanto no céu como na terra. E por que você foi lá arrancar seus pecados de volta? E quando você foi batizado e matou o velho homem, a velha mulher, quem mandou você tirar os olhos de Jesus e ir lá e tirar o velho homem ou a velha mulher que estava no fundo da água que você foi batizado? Não importa se foi piscina, se foi lago, se foi aonde, rio ou qualquer coisa.
Você foi batizado, o velho homem morreu, a velha mulher morreu, não vá desenterrar mais. Não vá mais desenterrar seus velhos pecados. Viva uma vida como filho de Deus. E cantar Senhor, meu Deus, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor se humilhou a si mesmo, se entregando por nós. O Senhor deixou a glória do Pai por algum tempo, para nos ensinar a ter uma vida boa. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos ser verdadeiramente como o apóstolo Paulo. Por que o Senhor levantou Saulo? Porque a maioria das pessoas poderiam dizer: ah, mas Jesus, como muitos eu já ouvi dizer, ah, mas Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Paulo era o quê? 100% homem, querido. Por isso que Deus também levantou Paulo. Como Saulo era terrível, tinha amizade com tudo que não prestava, com religiosos, perseguidor da igreja, mandava matar, mandava prender, matava ele mesmo, prendia, açoitava, defamava o nome de Jesus. Era um homem cruel, pecador, injusto, corrupto. Saulo era o maior corrupto, tanto no meio dos judeus, como no meio dos romanos. Corrompia todos, porque era riquíssimo. Saulo era riquíssimo, corrompia todos, e se dava bem com todos que poderiam lhe dar. Saulo dava esmola quando tinha alguma autoridade na frente dele, como os fariseus faziam, para provar que ele era justo, mas para os homens, não para Deus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, e o Senhor colocou a escama nos seus olhos, ele ficou 3 dias sem ver, e Deus manda Ananias ir orar por ele, e quando o Senhor devolve a visão para ele, através das mãos de Ananias, o Senhor poderia muito bem que encontrou com ele, nem falar com Ananias. Deus chega para Ananias e diz: vai lá na rua direita, procura Saulo de Tarso, que está lá orando. Vai lá, olha para ele, devolva a visão dele, porque ele teve uma visão, viu que você entrava e orava por ele, e a visão dos seus olhos, e as escamas dos seus olhos caíam, ele voltava, ele recuperava a sua visão. E Ananias disse: Senhor, já ouvi falar muito desse homem, esse homem é terrível. Ele veio aqui com carga dos fariseus, dos mestres, dos sacerdotes, dos líderes, das autoridades, para prender todos nós que confessamos o teu nome. E o Senhor diz: vai, Ananias, pois ele é para mim importante. Eu vou fazer aprender a sofrer por amor de mim e ter prazer nisso. Mas o Senhor Jesus poderia muito bem, não foi Jesus que apareceu a ele? O Senhor poderia ter ido lá e ter dito: volte e vê agora de novo. Volte e vê de novo, Saulo. E o Senhor poderia ter dado essa instrução, não, mas o Senhor sempre usa homens e mulheres, e está me usando para falar com você, e para falar comigo também. E Ananias foi e disse: Saulo, irmão Saulo, olha a diferença de hoje. Ananias já chega lá, considerando Saulo como irmão, e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu e mandou eu vir aqui em sonho, e mandou eu vir aqui pessoalmente orar por você, e lhe devolver a visão, e você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Imediatamente, quando Ananias orou, as escamas dos olhos de Saulo caiu, ele começou a ver, e ele pediu imediatamente: me batize, Ananias, me batize.
E na mesma noite ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele mesmo trocou de nome. A partir de hoje eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, que não faz medo a ninguém. Eu não sou mais Saulo, não sou corrupto, nem nos judeus, nem nos romanos, nem nos gregos, nem em lugar nenhum. E eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou viver o amor de Deus, eu vou ser exemplo, eu vou sofrer por amor do meu Senhor. E aí você vai dizer o quê? Jesus era 100% homem, 100% Deus, e Saulo era o quê? Pecador, criminoso, corrupto, mas se transformou em Paulo, e Deus me transformou numa nova pessoa, porque você foi lá cavar seus pecados de volta, porque você foi lá desenterrar o velho homem que tinha sido morto no batismo. E o Senhor diz agora: volta para mim. Ou você que ainda não conheceu Jesus, venha para o Senhor Jesus, receba Ele, entregue sua vida a Ele. Seus pecados ficarão mortos, enterrados. E Ele diz: dos seus pecados eu não me lembro mais, diz o Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como o Pai diz, o Filho também diz, o Espírito Santo diz, porque os três são um. E vive uma nova vida. Eu lhe convido a estar aqui conosco. Ministério Apostólico Casa da Igreja. Ministério Casa da Igreja. Avenida Jatobá, 249, Veloso, Carapicuíba, a 100 metros da curva do S da Inocência Seráfica. Avenida Jatobá, 249, a 100 metros ou menos, ou um pouquinho mais, da curva do S da Avenida Inocência Seráfica, a avenida mais conhecida de Carapicuíba. Qualquer criança sabe onde fica a Avenida Inocência, Carapicuíba. Venha ao Ministério Casa da Igreja, Ministério Apostólico Casa da Igreja. Apostólico significa enviado, que não é só eu enviado, é todos. Enviado para fazer o bem. Quando você vem para a igreja, nós temos que ser humilde com você, pois você ainda é alimentado com leite municipal. Devemos lhe tratar super bem, carregar até no colo, se possível, mas ensinar você a crescer, e aí você se torna obreiro. E como obreiro você tem que aprender a ser mais humilde do que quando você entrou aqui chorando e aceitou o Senhor. E depois que você deixar de ser obreiro e passa a ser ungido a diácono, você precisa ser mais humilde ainda do que diácono quando você entrou aqui chorando. Quando você for ungido a presbítero, você tem que ser mais humilde de quando você era diácono, de quando você era obreiro e de quando você entrou aqui chorando. Depois que você for ungido a pastor, você tem que ser mais humilde do que você era como presbítero, como diácono, ou como você entrou aqui chorando, ou como obreiro, ou como você entrou aqui chorando. E se você for ungido um dia apostólico em qualquer outro lugar, você tem que ser mais humilde do que todos, porque apóstolo é enviado, não é aquele que senta e manda. O apóstolo deve ser o mais humilde de todos, pois assim foi os apóstolos, todos eles. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, foi humilde, aprendemos de mim que sou manso e humilde. O apóstolo Paulo diz: se vocês não conheceram Jesus, olhem para mim, que vocês estão vendo Jesus, imite a mim, vocês estão servindo a Jesus. Porque como Jesus foi humilde, Paulo também foi humilde, deixou a
vai nos ouvir no WhatsApp, você que vai nos ouvir no Instagram, no Facebook, também nos acompanhe no YouTube. O endereço do YouTube é Ministério Apostólico Casa Igreja. Ministério Apostólico Casa Igreja. Porque nós somos a igreja do Senhor. Esse é o nosso endereço do YouTube. Assista nossos vídeos lá. Nós não pregamos só o que pensamos ou acreditamos com o homem, mas pregamos o que está escrito, pois é a verdade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas essas pessoas que estão sofrendo hoje, porque eles enterraram os velhos homens quando foram batizados, as velhas mulheres. Todos que estão sofrendo hoje porque eles enterraram os velhos pecados quando aceitou o Senhor, e o Senhor enterrou os pecados, mas eles foram lá e arrancaram, e hoje estão sofrendo de novo. Livra esse povo, faz eles voltar para o Senhor de todo o coração. Enterra novamente todos os pecados deles e brilhe neles, e brilhe em nós a tua luz, e todas as trevas saiam das nossas vidas, e o velho homem volte a ser enterrado, morto, sepultado e lacrado, para ninguém poder desenterrá-lo, e nos faça um novo homem, como o Senhor fez de Saulo, Paulo. Nos faça novamente, como o Senhor fez de Jacó, o enganador, o Senhor fez Israel. Nos faça, em nome do Senhor Jesus. Salva as pessoas. Esse ministério foi levantado para buscar príncipes e princesas, ovelhas perdidas, que estão escravizadas na mão dos vícios, homens e mulheres que se tornaram filhos pródigos, estão comendo lavagem de porcos. Traz eles para o Ministério Casa da Igreja, Avenida Jatobá, 249, Veloso, Carapicuíba, aqui bem próximo da curva do S, da Avenida Inocêncio Seráfico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê humildade, nos ensina a ser manso e humilde. Te amamos, Jesus. Te peço perdão de todos os meus pecados, de todas as falhas que cometi consciente e inconscientemente. Me leve a pregar a sua palavra. Me leve a ser um Paulo, a fazer a sua obra. Me leve a ser um Pedro, a ter uma unção de curar pessoas até com a sombra. E onde eu colocar essas mãos, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas de enfermidade e de qualquer tipo de malignidade, sejam livres de tudo que tem lhe aprisionado, de qualquer tipo de acusação ou de perseguição. Unja essas mãos, unja a minha mente, aliás, a sua mente, porque minha cabeça é sua, eu sou apenas corpo do Senhor. Me dê humildade, me dê amor. Ajude eu a estar diante do Senhor num dia de vestes brancas, lavada no seu sangue, e o Senhor dizer para mim: ovelha do meu Pai, para junto de mim, desfrutai de tudo que eu vos ensinei. Nos acompanhe no YouTube, se inscreva lá, se inscreva no YouTube. O endereço do YouTube é Ministério Apostólico Casa Igreja. E você vai nos ajudar muito a ganhar almas, a buscar ovelhas perdidas e filhos pródigos. E venha nos ajudar a manter essa obra, porque o homem não pode fazer sozinho. Ajudar em todos os aspectos. Ajudar no quê, pastor? Em tudo.
a limpar a casa, a ofertar, a dizimar, a pregar, a aprender a servir a Deus, a amar, a abraçar, a se tornar uma nova pessoa, a viver a verdade. Tem surgido muitas novidades, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Por que os antigos faziam tantos milagres e hoje não tem tantos? Porque todo mês, ou toda semana, ou todo dia surge uma novidade para ganhar dinheiro das pessoas. E há toda novidade que diz: eu nunca fui antes desse curso que eu estou fazendo, desse encontro. Quando surgiu o encontro na década de 90, todos diziam: eu achava que eu era convertido. Eu sou convertido agora, depois que eu fui para o encontro. É nada. Abraão nunca participou do encontro. Isaac, Israel, nunca participou do encontro. O nosso encontro foi quando nós aceitamos Jesus. É só não desenterrar os pecados, nem desafogar o velho homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cultos, terças e quintas e sábado, às 19h30, começa culto de oração, meia hora de oração, e 8 horas em ponto começa o culto, e termina às 19h30. Se você não quer ficar 2 horas na igreja, se você não quer orar, chega às 20 horas, porque 20 horas em ponto começa o culto e termina às 21h30. Começa às 20 horas o culto e termina às 21h30. 1h30. Agora, se você quer orar, vem às 19h30. Terças, sábado. Terças, quinta e sábado às 19h30 ou às 20 horas, conforme você quiser. Terça é culto do Espírito ao Espírito Santo. Quinta, buscando o impossível. E sábado, culto de cura e libertação e de ensino. E domingo, às 7 horas da manhã, culto de adoração e clamor a Deus. 7 horas da manhã aos domingos, culto de oração e de adoração a Deus. E domingo, às 18h30, começa o culto da família e de adoração a Deus. 18h30 começa a oração até às 19 horas. E 19 horas em ponto no domingo começamos o culto e terminamos às 21 horas. Venha estar conosco em nome de Jesus. Se algum dia ultrapassar os 5 minutos, é porque quem comanda aqui é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Mas raramente ultrapassamos o horário. Venha ser feliz em nome de Jesus. Que Deus guarde a sua vida. Renasça hoje. Enterre de volta o velho homem. Afogue ele de novo. Enterre de volta os seus pecados. Venha para o Senhor Jesus Cristo, ovelha perdida. Venha para o Senhor Jesus Cristo, filho pródigo. Volte para a casa do Pai. Eu te recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Abençoa a todos, Pai.